Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Olha, em nossa crônica do dia, vamos falar sobre quando o preço substitui o valor. Em nossa crônica anterior, A Tirania da Utilidade, examinamos uma das transformações mais profundas da cultura contemporânea, a expansão do critério de utilidade para aspectos da vida que não deveriam ser reguladas por ele. Enquanto se limita aos meios, ferramentas e instrumentos, a utilidade é legítima e ajuda a escolher os melhores recursos para alcançar um objetivo. A dificuldade surge quando esse padrão deixa de orientar apenas os meios e passa a definir o próprio valor dos fins humanos. A partir desse deslocamento, a inteligência perde o hábito de questionar o significado das coisas e passa a indagar apenas quais benefícios pode extrair delas. Essa mudança conduz ao tema da crônica de hoje, a substituição da linguagem do valor pela lógica reducionista do preço. Durante séculos, o comércio ocupou um lugar específico na organização social. Sua finalidade era facilitar a circulação de bens materiais, ordenar as trocas e favorecer a prosperidade. Nessa função, revelou-se um instrumento valioso, pois os recursos materiais possuem dignidade quando servem aos fins para os quais existem. O problema é quando um mecanismo criado para administrar a circulação de objetos passa sutilmente a ditar o valor das próprias coisas. O que antes era uma ferramenta econômica vira uma forma de interpretar a realidade. Nesse ponto, é preciso distinguir duas situações profundamente diferentes. Uma economia de mercado organiza a produção e o intercâmbio de bens necessários à vida. Já uma sociedade de mercado permite que a lógica financeira ultrapasse seus limites e dite rumos de setores que pertencem a outra ordem de valores. No primeiro caso, comercializam-se objetos. No segundo, as relações humanas, a educação, a cultura, a vida pública e a própria consciência passam a ser vistas como mercadorias. Mudanças assim raramente são barulhentas, elas se formam devagar, como hábitos que, de tão repetidos, viram costume. Aos poucos, o vocabulário financeiro invade as experiências mais simples do cotidiano. Passa-se a falar em investir em amizades, monetizar talentos, capitalizar relacionamentos, administrar a imagem como um ativo ou medir o sucesso pela rentabilidade. Pode parecer apenas uma modernização do vocabulário, mas a linguagem nunca é neutra. Ao mesmo tempo em que expressa uma visão de mundo, ela ajuda a fixá-la. Quando certas expressões dominam o cotidiano, moldam a mente e a sensibilidade. O vocabulário deixa de apenas descrever o mundo e passa a ensinar uma forma de viver nele. Sempre que um critério criado por um setor é usado para interpretar todo o resto, altera-se a forma de agir e de compreender. O comércio existe para dar preço ao que pode ser trocado. O erro é aplicar essa regra a realidades que não aceitam preço nem mensuração econômica. É o que ocorre quando uma amizade é avaliada pela utilidade, quando a carreira se reduz ao salário, quando a educação vale apenas pelo retorno financeiro, ou quando o tempo com a família é visto como improdutivo por não gerar lucro. As consequências aparecem na rotina. A leitura é escolhida pelos certificados que gera e não pela verdade que revela. O estudo vira mero investimento de carreira, em vez de conhecimento espiritual e amadurecimento intelectual.
O descanso deixa de ser uma pausa para restaurar a mente e passa a ser uma estratégia para produzir mais no dia seguinte. A saúde é valorizada apenas por manter o corpo ativo no trabalho. Até a espiritualidade corre o risco de virar uma técnica para reduzir a ansiedade e aumentar o desempenho. Essa engrenagem atinge o modo de perceber o mundo. Quando tudo é filtrado pela ótica da eficiência e do retorno, fica difícil reconhecer bens cujo valor está justamente em não aceitar comparação ou troca. Não se perde o respeito por eles de imediato, mas perde-se a capacidade de notar sua grandeza. Trata-se de um dos empobrecimentos mais silenciosos da atualidade que pede atenção e discernimento. Quando a consciência se acostuma a perguntar quanto algo vale, deixa de perguntar por que vale. A primeira pergunta é respondida por tabelas e contratos. A segunda exige reflexão. Uma civilização que desaprende a refletir torna-se incapaz de ver o que só se revela a um olhar livre da obsessão pelo lucro. Há bens cuja dignidade depende da impossibilidade de virarem mercadoria. A confiança não se compra, conquista-se. A honra não se negocia, preserva-se mesmo com sacrifício. A autoridade de um mestre nasce da coerência entre o que ensina e o que vive. A fidelidade de um amigo, o amor de uma mãe, a integridade de um juiz e a firmeza de quem defende a verdade nos bastidores pertencem a uma ordem que começa a sumir quando se tenta calcular seu equivalente em dinheiro. Sob a perspectiva espiritual dos ensinamentos do racionalismo cristão, a constatação é decisiva. Nem tudo o que tem preço tem valor, e nem tudo o que tem valor aceita um preço. A verdade não vale porque é útil. A justiça não é certa porque traz vantagens. A amizade não cresce pelos benefícios que oferece. Essas realidades enriquecem a vida justamente porque levam a mente para além da lógica da posse. Não podem ser compradas, precisam ser cultivadas e incorporadas ao próprio ser. Amigos, o verdadeiro progresso não consiste em acumular coisas, mas em entender a hierarquia dos valores. Os bens materiais têm importância prática e instrumental para manter a vida. Já os bens intangíveis e profundos justificam-se por si mesmos, formam o caráter, iluminam a inteligência e fortalecem a vontade. Quanto mais se aprende a amar o que tem valor intrínseco, menos se cai na sedução do útil e do imediato. Uma das questões mais urgentes hoje não é saber quanto custa determinada realidade, mas se ela deveria ter um preço. Uma civilização pode acumular riqueza, refinar sua tecnologia e multiplicar a produção sem se tornar mais humana. Sempre que perde a capacidade de distinguir valor de preço, corre o risco de prosperar por fora enquanto empobrece por dentro. A plenitude da vida não é medida pelo tamanho do patrimônio, mas pela qualidade do que se aprende a valorizar e proteger. Somente quando essa ordem é restaurada, o comércio reencontra sua função legítima, servir ao ser humano, sem nunca se tornar a medida daquilo que dá sentido e dignidade à existência.